Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo nessa quarta-feira abençoada aí, né? Nós estamos dando continuidade nos nossos estudos online, né? Lembrando que a gente está fazendo estudo de mediunidade aos domingos de manhã, né? Lá no Francisco. Então a gente está transmitindo de lá, né? Então quem quiser acompanhar todo domingo, né? Às 11 da manhã, o nosso estudo de mediunidade. Né, continuando aí com o nosso estudo do livro Os Mensageiros, do André Luiz, né, a gente se propôs aí, né, a pedido do pessoal de estar trabalhando essa obra do André Luiz, né, essa obra aí tão interessante, e lembrar a todos aí, né, que essa obra é a segunda obra da série André Luiz, né, a série Vida no Mundo Espiritual, e que tá virando um livro, né, tá virando um filme esse livro, né? O Wagner Garcês, que fez o primeiro livro, Nosso Lar, né, que transformou o Nosso Lar em filme, né, tá filmando agora, né, com o título de Nosso Lar 2, o conteúdo do livro Os Mensageiros, tá, gente? Então ele tá, se eu não me engano, ele tá usando Os Mensageiros e mais, né, outro livro, o terceiro livro do André Luiz, se não me engano, Missionários da Luz, se não me engano, né? Então ele está fazendo, ele juntou dois livros para fazer um filme, né, para dar continuidade aí, né, aos filmes inspirados, né, na obra do Chico Xavier, né? Espero que bem em breve aí nós tenhamos aí notícias aí dessa obra aí para a gente poder aproveitar, né? Sejam todos bem-vindos, a gente vai fazer a nossa prece, né? Quem quiser participar, comentar, muito bem-vindo sempre, né, gente? É só abrir o microfone quem está aqui no Jitsi, né? E quem está aqui no Instagram é só colocar pra gente nos comentários aqui do Instagram que a gente lê, né, as perguntas, né? A gente está com o objetivo de estudar a obra do André Luiz, né, nas quartas-feiras. Lembrando que toda quinta-feira nós estamos estudando o Evangelho, né? Então, quinta-feira, amanhã, nós vamos estar dando continuidade ao nosso Evangelho de Mateus, tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Pedir nesse momento aí que o Cristo possa nos abençoar, nos iluminar, que o seu amor, que a sua luz, que a sua paz estejam conosco, que possamos elevar o nosso pensamento, elevar o nosso sentimento, né? Desenvolvendo aí os valores do bem, da luz, da caridade, né? Que possamos aí trabalhar, né, os valores superiores, né, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais. Que eles possam abençoar a nossa vida, nossa família, né? Todos aqueles que nós amamos aí, com as suas vibrações e com as suas energias positivas, né? Que nós desejamos, né? E o que nós pedimos aí, em nome de Jesus aí, né? Aproveitando, né, o apoio da espiritualidade amiga. Então vamos lá, pessoal. Começando, né? A gente lembra, né? O missionário, os mensageiros, né? É o segundo livro do André Luiz, né? Ele vai começar a trabalhar no Ministério da Comunicação, ou seja, nós vamos conhecer as atividades do André Luiz com outro foco nesse momento, né? Nós vamos ver o André Luiz ali servindo junto aos trabalhadores da comunicação, né? Nós vamos ter a introdução de alguns personagens novos na história, né? E um deles, né, apesar que ele não vai aparecer aqui por enquanto, se eu não me engano, né, é o Aniceto, né, o Aniceto que vai ser, vamos dizer assim, o mentor dos trabalhos do André Luiz, né, neste momento, né, o Aniceto que vai estar ali, né, como o professor, como, vamos dizer assim, o instrutor do André Luiz, né, praticamente durante toda essa obra, né, durante todo esse trabalho aí, né, nós vamos ter a figura do Aniceto aí como a referência espiritual, né, como aquele companheiro que vai estar, né, dando alicerce aí, né, as atividades juntamente, né, com os outros companheiros. Então a gente vai entrar um pouquinho na história desses espíritos aí. Lembrar, né, que o André Luiz ele já está, né, integrado ali a Nosso Lar, ele já está ali participando, né, como um companheiro, né, no estado bem equilibrado ali na colônia, né, ele vai estar ali como alguém que, né, faz toda a diferença, já está ali dentro de uma estrutura, já está ali dentro, né, de uma capacidade de trabalho superior, né, e ele já se libertou, né, conforme a gente fala
no último, né, no primeiro capítulo, né, o André Luiz aqui ele começa bem diferente do que a gente vê ele começando, por exemplo, né, no livro Nosso Lar. Né? Nós vamos encontrar o André Luiz aqui num novo nível, numa nova forma de relação. Né? Ele mesmo fala isso no primeiro capítulo, fazendo uma recapitulação. Ele fala que ele se sente bem diferente daquele homem que entra no nosso lar, né? E agora ele já está com outros propósitos. Né? Lembrando que aí ele estava meio desanimado, meio sem o que fazer, né? Meio sem se encontrar. E aí os amigos espirituais da Narcisa, né, sugere a ele novo campo de trabalho. Né? A Narcisa sugere ao André que ele possa lidar com outras coisas para ele poder aprender, sair daquela mesmice ali. Então vamos lá. Né? E aí ele vai conversar com o Tobias, né, para ele poder se afastar das atividades dele lá no ministério lá da regeneração, né, e partir para novas oportunidades. Vamos lá. Aniceto, né? O nome do capítulo é Aniceto, que vai ser esse espírito que vai orientar o André Luiz toda essa obra aqui. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu no olhar. Fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o seu pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Interessante, né? O André Luiz ele pede a mudança de ambiente de aprendizagem e de trabalho, né? E o Tobias fala assim, ó, você não precisa se preocupar porque você já tem, né, conquistado as horas de trabalho necessárias, ou seja, no mundo espiritual, né, o que gabarita a gente, né, para atingir ou para fazer aquilo que nós desejamos é o nosso esforço pessoal, é a nossa conduta ali, né, que vai se acumulando e que vai ser o nosso advogado nas nossas ações futuras. A gente vai querer alguma coisa e falar assim, tá, o que você tem para oferecer de bom nisso? Né? O que você fez pelo próximo que vai te alicerçar, né, o seu pedido? E aí, né, ele fala que ó, temos por nossa vez grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Né? Então o Tobias já está ali pensando o que ele pode fazer, né, para poder levar ele para a comunicação. Né? Ele já conhece várias pessoas lá. E aí ele introduz, né, o Aniceto, né, que é o personagem que nós vamos conhecer um pouquinho aqui. Aí o André Luiz vai responder: não tenho esse prazer. Ou seja, o André Luiz nunca tinha ouvido falar desse companheiro. É antigo companheiro de serviço, continuou informando Amável. Esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se às tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e é hoje instrutor competente na comunicação, de onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu ensejo, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. Então, né, o Tobias vai fazer ali, né, vamos dizer assim, ele vai fazer as conversações necessárias para o André Luiz ser admitido, né, na comunicação, de preferência como aprendiz ou como, né, aluno do Aniceto, né, que é um espírito ali que está vinculado, né, ao Tobias, né, que o Tobias já conhece e que sabe que vai poder ajudar o André Luiz ali dentro. É interessante, né, que a gente nota que no mundo espiritual, né, os espíritos falam uma coisa pra gente nas obras do André Luiz, nas obras do Kardec também, que o mundo espiritual é o plano físico aprimorado, né? Então as relações interpessoais, as relações de trabalho, as relações de ação no mundo espiritual são muito parecidas com as nossas, né? Tirando que aqui, né, existe toda aquela questão do conchavo, tem toda aquela questão, né, de eu agrado alguém ou desagrado, né, eu vou fazer isso para te ajudar porque você me ajuda, né? Não, ali não. Ali o que conta é a boa vontade, o desejo de ajudar e, acima de tudo, o mérito, né, nascido do esforço pessoal. O que abre a porta para o André Luiz trabalhar em outro ambiente, né, são duas coisas: o esforço pessoal dele e o desejo dele sincero de aprender. Ele quer aprender coisas novas, né? Ele quer fazer coisas novas para aprender coisas novas, né? E é interessante que ele fala, né, que o próprio Aniceto, né, ele passou por vários ministérios. Ele estava lá na regeneração, depois ele foi para o auxílio e por fim ele está lá na comunicação, né? Muito parecido com o André Luiz, né?
O prestimoso companheiro deixou-me no mar de contentamento indefinível. Né? Então o André Luiz já estava alegre lá. Né? Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narciso e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito do serviço me havia descortinado no coração. Interessante essa questão para a gente refletir. Né? No trabalho, né, enquanto o André Luiz lá se esforçou lá na regeneração, ele teve a oportunidade de construir laços afetivos com os companheiros que estavam junto com ele. Então ele vai construir laços com a Narcisa, ele vai construir os laços que ele tem com o Tobias, né? E esses companheiros, mais do que colegas de trabalho, se transformam, né, em benfeitores e amigos do André Luiz, né? Interessados no desenvolvimento, nas necessidades dele, né? A gente vai ver que quando o André Luiz está lá passando um momento difícil lá na casa da esposa dele, quando ele volta lá para visitar a família, né? Ele chama e a Narcisa vem, né? Para poder ajudá-lo ali sem, né, ser obrigação dela, vamos dizer assim. Ela vai lá porque ela é amiga dele, né? E isso é muito interessante porque lá no livro Nosso Lar, o ministro Clarencio, né? Ele conversando lá com a dona Indalina e com o André Luiz, né? E ela, né, aquela senhora que queria ajudar muita família, mas nunca fez nada de útil no Nosso Lar, porque não dava conta de ficar em ambiente nenhum, né? A dona Indalina, ela representa, né, aquele espírito que quer fazer muita coisa, não tem paciência para nada, e todo mundo é difícil e chateia ela. Né? Então a dona Indalina, ela queria ajudar a família dela, né? Mas ela, todo lugar que o Clarencio colocava ela para aprender alguma coisa, na comunicação, na regeneração, no auxílio, ela não conseguia ficar lá, porque todo mundo era muito difícil, todo mundo era muito chato, todo mundo era muito exigente, ninguém compreendia ela, né? Então aquela pessoa, né, que estava sempre se vitimando em todos os ambientes que ela vivia. E aí o que o Clarencio fala para ela no final da conversa? Fala assim, olha, né, você não está pronta para ajudar a sua família. Eu te coloquei em vários lugares onde você poderia construir amizades, né? Olha só a ideia do Clarencio. Que iriam te auxiliar no seu objetivo de ajudar a sua família. Né? Então você ia aprender a trabalhar, você ia construir, né, uma rede de laços de afinidades, né? E esses laços e essas afinidades, né, iam te ajudar. Olha o Diogo perguntando aqui. Marcelo, quanto tempo os espíritos ficam em cada lugar de aprendizado na cidade espiritual? Isso varia muito, isso não tem um tempo definido, não. Normalmente, né, quanto mais, vamos dizer assim, desperto o espírito, é o tempo que ele deseja. Né? O André Luiz, ele ficou ali 2, 3 anos ali na regeneração, ele já tentou ir para outros lugares, né? Talvez até por questão de afinidade, né? Ou porque ele queria aprender. Eu acho que o caso do André Luiz é porque ele queria aprender outras coisas, ele queria mudar um pouco de áreas ali, né, para ele poder dar um ânimo novo ali, né? Então, assim, depende muito de espírito para espírito. Algumas entidades vão num lugar só e elas ficam naquele lugar lá, às vezes séculos, né? Porque afinizam, porque tem ali, né, por aquele ambiente ali uma energia, né? Por exemplo, a dona Indalina que a gente está falando aqui, ela, né, ela em 10 anos no Nosso Lar, ela deu a colônia 200 horas de trabalho. Né? Se imagina, em 10 anos praticamente, se não me engano, é quase 10 anos, né? Ela ficou quase 10 anos na colônia e ela trabalhou 200 horas, né? Muito pouco, né? 200 horas, se ela trabalhar aí 5 ou 6 horas por semana, aí, imagina aí, ó, dá, né? Não dá uns 4 meses aí, quando muito, de trabalho em 10 anos. Por quê? Porque nenhum lugar, né? A moto aí, né? Nenhum lugar servia para ela, né? Então, todo lugar que ela ia, ela estressava naquele ambiente, porque na verdade ela não queria trabalhar, ela não queria esforço, né? Ela queria ser ajudada e que resolvesse o problema dela, né? Ela estava ali dentro do mundinho dela, né? E aí o que acontece? Ela fugiu do aprendizado. O André Luiz, ele aceitou. Então, como ele aceitou, o próprio esforço dele criou as amizades e abriu portas. Se ele quisesse ficar lá mais 10 anos ali, ele ficaria, mas 100 anos ele ficaria, né? Então isso varia de pessoas, de espírito para espírito, tá, gente? Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, no capítulo 2, que tem o subtítulo Aniceto, que é o nome do instrutor espiritual que conduz a obra inteira, tá, gente? A maioria das grandes lições que estão no livro aqui, Os Mensageiros, vão vir do Aniceto, tá? Né? O André Luiz vai falar pra gente, né? Vai escrever o que o Aniceto está falando para ele, né? Novo setor de luta, desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso,
certo da minha volta à carne em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse do meu aproveitamento geral. Então, eu já estava pensando no futuro, né? Que quando ele reencarnasse, a experiência que ele teve lá na comunicação seria útil para ele na vida material dele. Claro que ele não ia lembrar, né? Mas ia ficar ali tudo guardado no subconsciente, né? Sem contar o quê? As amizades e os laços que ele vai construir nos trabalhos que ele vai fazer, né? Vai criar uma rede de amigos espirituais que vão estar interessados nele. Né? Então com a gente também funciona assim, né? À medida que a gente se movimenta no bem, nós vamos construindo simpatias junto aos espíritos, né? Os seres iluminados, que vão, né, agir em nosso favor, né? Eu lembro uma vez, a gente estava na reunião mediúnica e a gente estava lá, né? A companheira nossa estava muito desanimada do trabalho e tal, né? E aí o mentor, né, não lembro se foi o Lucas, ele manifestou lá e falou assim: ó, minha irmã, não fica assim não, porque tem muita gente do lado de cá que gosta aqui, né? E perguntou para ela: quanto tempo tem que você está na desobsessão, atendendo os espíritos sofredores, né? Aí ela pensou assim, falou: deve ter aí uns 30 anos. Aí o espírito virou para ela e falou: já parou para pensar quantos espíritos já passaram por aqui e foram ajudados através de você? Ela falou assim: não tem como contar não. Aí ele falou assim: pois é, né? Você já parou para imaginar que cada um desses espíritos que se manifestaram aqui e foram ajudados tem mãe, tem pai, tem pessoas que os amam, né? E quando, né, eles se lembrarem da ajuda que o espírito recebeu, que o filho, ou que o amigo, ou que o neto, ou que o marido ou companheira recebeu, eles vão lembrar que você foi instrumento da ajuda, né? E quando você precisar, pode ter certeza que muita gente lá em cima vai falar: não, pega aí que a nossa companheira aí ajudou meu filho, né? O trabalho do bem, a ação no bem, ela tem uma construção de uma teia espiritual de amor que a gente nem imagina, tá? Então, muito obrigado, um pedaço de pão que você dá, né? Um prato de comida, né? Um trabalho na prática mediúnica, uma conversa com alguém, né? Todas essas pessoas que você atende em nome do amor e da luz, tem família, tem parentes, né? Então, quem é pai, por exemplo, se alguém fizer um benefício para o meu filho, não vou esquecer nunca, né? Tem pessoas que já ajudaram o meu filho, né, em vários aspectos. Pode ter certeza, onde eu estiver no mundo espiritual, se essa pessoa precisar, eu vou intervir no que eu puder para ajudar. Eu vou chegar e falar: não, essa aqui se eu tiver condição, né, essa aqui eu vou ajudar, esse aqui não vou deixar sozinho, não, né? Então você imagina, né, o trabalho do bem realmente constitui, né, numa grande oportunidade de reconstrução de caminho espiritual. Enquanto algumas pessoas constroem, né, vibrações e energias negativas por onde elas passam, onde todo mundo as detesta, né, e aonde portas se fecham, né, por causa disso, no mundo espiritual, quando nós fazemos o bem, quando nós engolimos o sapo, né, quando nós trabalhamos aí as energias, as sensações positivas, né, inclusive com a moto, né, a moto aqui, né? O rapaz da moto faz questão de passar aqui embaixo da minha janela aqui toda hora, né? Do estudo. Mas tá bom, Deus abençoe ele, né? Então, assim, a energia que nós jogamos para fora através das nossas ações, ela retorna. O André Luiz já estava aprendendo a pensar nisso, né? Pensando assim: olha, eu vou reencarnar um dia. As experiências que eu vou ter aqui na comunicação vão ser úteis para mim, né? Assim como nós pensamos: olha, eu vou desencarnar um dia, né? Então, as ações que eu estou tendo aqui no trabalho do bem, mínimas que sejam, vão abrir portas e vibrações que vão me ajudar no futuro, né? Vão cobrir, né, os meus muitos e muitos defeitos e necessidades, desequilíbrios, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Lembra que ele estava meio, né? Então aquele desejo de fazer o bem, o Cristo enche o nosso coração. Trabalharia assim. Conheceria a satisfação dos colaboradores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. À noite, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. O ministro Genésio é um dos responsáveis
pelo Ministério da Comunicação no nosso lar, né? E o ministro Genésio permite, né, que o André Luiz vá, né, trabalhar, né, ali junto deles, vai aprender, vai fazer um curso, né? Os cursos lá você trabalha e aprende, né? Então assim, né, com sorrisos afetuosos convidou-me a acompanhá-lo. Conduzia-me à presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto. Olha só que legal, né? Aqui, ó. Opa. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personalidade, que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Olha que interessante, né? O Aniceto vai se tornar um grande amigo do André Luiz, né? Então ele vai visitar o Aniceto na casa dele, lá no nosso lar, né? Para eles conversarem sobre o trabalho, né? Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consociaram em nosso lar. Lembra? Tobias casou, né? De novo, né? Com a primeira esposa no nosso lar e vivia com a segunda, que ela se tratava como filha, né? Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra. Quem que foi esse cara, né? Em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso rosegal. Recebeu-nos com extrema alegria, o que me causou excelente impressão. Interessante, né? A alegria no trato sempre causa boas impressões, né? Então o Aniceto ele vivia em companhia de 5 companheiros, né? Que tinham sido discípulos dele quando encarnados, né? Então vai ver que ele era um professor, uma coisa do tipo, né? E ele vivia ali, né? E o André Luiz vai lá visitá-lo, né? Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me, de quando em quando, olhares amistosos e indagadores. Né? Então, quando o Tobias contava, que o André vai querer trabalhar, ele pensa, né, tô te pedindo aí e tal. O Aniceto estava lá só olhando o André Luiz. Vamos lembrar que os espíritos de luz eles enxergam que a pessoa é por dentro, né? Então, enquanto o Tobias está falando, o Aniceto devia estar ali na alma do André Luiz inteira lá, né? Tipo assim, o que é esse cara, o que ele quer, o que ele está fazendo, o que ele pode, o que ele não pode, o que ele oferece, né? Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terrestre em reajustamento de valores no mundo espiritual. Depois de examinar-me com atenção, lembra? Né? O orientador aduziu: não há o que embargar, prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende somente do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do Homem Novo? André está disposto e pronto, adiantou o amigo carinhoso. Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente colaboradores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemos-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal das obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro coletivo. Olha que interessante, né? Então, ninguém, né, no ministério, né, vai aparecer porque fez alguma coisa, né? Ou seja, mas quando erram, o erro é a responsabilidade de todos, né? Achamos-nos aqui num curso de extinção de velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. No mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas da nossa personalidade inferior. Olha só, né? O Aniceto já está dando uma lição aqui, né? Então, quem quer trabalhar com ele lá, né, tem que se lembrar de se esvaziar, né, da vaidade, né, e lembrar que todo o trabalho pertence ao mais alto. Basicamente isso que ele está falando. Né? Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas da nossa personalidade inferior. Tem que repetir isso para a gente gravar. Né?
Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. Ele tem 50 aprendizes. No momento, dispõe de 3 vagas. A intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Desculpa, gente. Começo a ler, começo a bocejar. São as energias. Né? Orientadores que há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado. Mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação da costa terrestre não me faço seguido de todos, ou seja, o trabalho do nosso lar, todo mundo junto, né? O trabalho ali no plano físico, né? Com as visitas que ele vai fazendo, grupos específicos, para ele poder ensinar e instruir melhor, né? Grupos reduzidos, né? É muito interessante porque isso é uma prática antiga, né? Na Grécia, né? Em Israel também era muito comum, assim, tinham-se aulas, tinham-se os mestres, né? Por exemplo, nas escolas, né? Na escola do Gamaliel, né? Ele tinha o horário que ele dava aula lá, e dava aula para uns 20, 30 jovens, né? E depois ele pegava 3, 4 que ele considerava mais promissores, e esses 3, 4 andavam com ele para tudo quanto é lugar. Né? Os mestres gregos também ensinavam assim, né? Eles davam aula para a classe toda, né? E eles escolhiam alguns que eles viam mais potencial, né? Que eles elegiam lá de discípulos mais próximos, e esses andavam com ele quase o dia inteiro, aprendendo com ele o tempo todo, né? Aqui, ó, continuando. Naturalmente, não se negará ao engenheiro e ao operário a aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem das realizações que lhes cabem. Entretanto, tais manifestações devem contar no quadro de esforços espontâneos, no vasto tempo que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Olha que interessante, né? Então você vai lá fazer a sua atividade dentro daquilo que você consegue, né? Quer fazer mais? Você tem suas horas vagas, você pode trabalhar na hora vaga também. Aqui para nós é uma loucura, né? Pensar em trabalhar na hora vaga, né? Lá não. Trabalhar na hora vaga lá é a maior alegria possível, né? Trabalhar lá na hora vaga, né? É um presente da espiritualidade, né, gente? Para quem está chegando, pessoal, nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, do André Luiz, tá? Estamos no capítulo 2, com o título Aniceto, que é o que nós estamos conhecendo aqui agora, né? Aqui, ó. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam da nossa ajuda fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fazia a longa pausa. Né? Então o André Luiz está entendendo o que o Aniceto está fazendo, está explicando para ele como é que é o estudo, como é que ele trabalha, né? Para o André Luiz poder se adaptar. Ó, é assim, ó. Né? Aqui no plano espiritual, no nosso lar, geralzão. Depois a gente separa em grupos, né? E cada grupo vai aprender comigo, né? Então vai lá. Ó. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito das suas palavras, você estava lá lendo a mente do André Luiz, né? Aniceto continuou. Esse método não visa apenas criar obrigações para com os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. O que ele está falando? Quem mais está aprendendo, quem mais está crescendo com aquilo tudo, é ele mesmo, o próprio Aniceto. Né?
Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Ou seja, ele iria usar o tempo para ele poder melhorar. Desse modo, não preciso alongar-me em outras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Então ele fala assim, quer? É assim. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada, tipo assim, gostou da resposta do André Luiz, ele gostou do que o André Luiz disse para ele, e pois bem, poderá começar amanhã, tipo assim, já Dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Por isso o nome do livro. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida Tobias despediu-me, alimentando novas esperanças. Então aqui acaba o capítulo 2 do livro. Na semana que vem nós vamos falar do centro dos mensageiros, que foi na continuidade, tá? Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou entrar no tema do livro aí, gente, fiquem à vontade, por favor, tá? Lembrando que aqui é a apresentação da Aniceto, nós vamos ver ali que é um espírito muito prático, muito equilibrado, e que em poucas palavras ali naquela conversa ali, enquanto ele lia e percebia, a atitude mental do André Luiz, ao mesmo tempo ele apresentando a estrutura de trabalho da comunicação, e ele percebe que o André Luiz está realmente interessado, tanto é que ele aceita o André Luiz assim com muita facilidade nos trabalhos, ele não põe ali muita dificuldade para a entrada do André Luiz, talvez exatamente porque ele percebe que o André Luiz está realmente interessado no crescimento na melhora espiritual. É uma coisa muito interessante, a gente pensa na relação da gente com o mundo espiritual, os bons espíritos, eles estão sempre arrumando trabalho para a gente, que a gente possa aí, já começar a se preparar mentalmente, Uma vez um amigo espiritual falou assim que a espiritualidade ela não vai criar trabalho para a gente, o nosso trabalho já está lá esperando, o nosso posto de trabalho está lá com a vaga menos, lá que é a nossa, Então quando a gente chegar no mundo espiritual e se a gente estiver bem equilibrado, a espiritualidade não vai perder tempo, A espiritualidade não vai deixar, de lado, nem vai, a gente não vai perder, a oportunidade de trabalhar essas questões, A gente está no mundo espiritual, A gente vai estar ali aprendendo, a gente vai lá estar construindo novos laços, E acima de tudo, a espiritualidade vai estar suprindo aí as nossas necessidades de acordo com aquilo que a gente faz, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas construções ali de dia a dia, pessoal, O André Luiz ele está ali muito animado com aquilo, E é interessante, que o mundo espiritual se revela através aí da obra do André Luiz e de outras também, não um paraíso do descanso, onde a gente vai ficar à toa ali para sempre ali, vendo maravilhas, porque o pessoal acha que vai morrer, vai ficar lá Jesus ou Deus fazendo umas mágicas, tipo um circo, fazendo ali um monte de coisa para a gente achar lindo, e sem atividade nenhuma, O mundo espiritual é pleno trabalho e atividade, Os grandes espíritos eles não pagam tempo algum, Então assim, quanto mais evoluído o espírito, quanto mais moralmente grande for o espírito, mais atividade, mais ação, mais trabalho no bem aquele ser está fazendo. Então os grandes espíritos eles vão ser sempre localizados, sempre encontrados junto ao trabalho. Então você quer acompanhar algum espírito, você quer ser, viver com o espírito de luz, você quer ser amigo dos espíritos iluminados, então prepara, porque a vida deles é atividade constante, é aquela transformação, é a fuga, vamos dizer assim, das energias do egoísmo, que é tão comum na gente, não vem tão muito preso
né, nessa vibração aí de egoísmo, né, de querer as coisas só pra gente, né? É interessante a gente, né, pensar um pouquinho nisso, né, gente? Nós estamos falando do livro Mensageiros, né, no capítulo 2, né? Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Quer perguntar alguma coisa, né? Fica à vontade, né? Nosso tempo está aí, né? Senão a gente já vai terminar o estudo, né? Até porque, né, estender demais naquilo que já foi, né, no assunto que já foi trabalhado é perda de tempo, né? Então, se ninguém tiver nenhuma questão, nenhuma dúvida, né, nós vamos, né, nos aproximando aí do fim do estudo, né? E agradecendo a espiritualidade amiga, né, que nos envolve, nos abençoa, nos ilumina. Lembrar que amanhã nós estudamos Evangelho, tá? Nós estamos estudando o capítulo 21 do Evangelho de Mateus, né? Se não me engano, a gente está terminando o 21 e indo para o 22, né? Quem quiser ler, Evangelho de Mateus, né? Todas as sextas-feiras nós temos tratamento espiritual, né? Às 8 da noite, né? Aqui pelo Instagram. E nesse sábado agora, né? Quem estiver por perto quiser visitar lá a casa de Francisco, né? Onde a gente participa, nós estamos tendo atividade com os nossos nossas famílias acolhidas, né? A nossa atividade voltou, né, aos sábados, né? E nesse sábado a gente vai estar lá às 8h30, né? Deixa eu ver aqui só uma pergunta. As especialidades são necessárias para a comunicação no nosso lar? Não, aqui é o caso específico do Aniceto, né? Ele procura dividir o pessoal mais ou menos dentro das especialidades dele para poder meio que direcionar o que ele vai ensinar, facilita o processo, né? Então ele vai trabalhar com dentro, né, daqueles grupos de trabalho, né? Porque senão não tem sintonia com diversos métodos. A comunicação não fala só de mediunidade, tá? A comunicação ela vai falar de todo o trabalho que envolve, né, trazer, né, a informação do plano espiritual para o plano físico e vice-versa. Não é só mediunidade, né? A mediunidade é uma das facetas do Ministério da Comunicação, né? Então, assim, nem tanto é por isso, é mais pelo método de ensino do Aniceto. O método de ensino do Aniceto, né, você vai ver que uma coisa que ele colocou ali, né, ele mesmo fala, né, enquanto os outros levam todo mundo, ele gosta de separar. Por quê? Porque no caso específico do Aniceto, né, ele prefere ensinar dentro daquilo que a pessoa já sabe. Ou seja, o cara é médico, então ele vai focar o ensino dele naquela área. O cara é engenheiro, ele vai focar, né, o aprendizado dele não na área de engenharia, né, gente, mas os termos, os exemplos, as situações vão ser coisas que vão lidar diretamente com a experiência da pessoa, né? Você vê que tem as donas de casa, né? Então com certeza o que ele vai ensinar para elas é dentro do contexto da família, né? Como ele diz, não que não possa misturar, né? Quem quiser pode vir na hora vaga e participar junto, né? Por exemplo, tá imaginando o André Luiz, né? Tá lá junto com os médicos lá. Eles estão fazendo um aprendizado de comunicação específica ali, baseando-se no conhecimento que eles já têm, né? Mas o André Luiz quer aprender mais, ele quer participar de outros aspectos. Então, no dia da folga do André Luiz, ou no horário que é da folga dele, o André Luiz pode participar junto com as outras equipes, para ele aprender. Não é fechado, não. Ele só faz isso mesmo para facilitar, porque esse é o processo de, vamos dizer assim, de ensino dele. Tá? Isso é característica do Aniceto, e não do Ministério da Comunicação. Né? O Aniceto faz desse jeito. Os outros fazem de maneiras diferentes. É interessante isso, né? Cada um ali vai agir, né, dentro daquilo que é seu retrato, vamos dizer assim, né? Vamos lá? Então vamos fazer a nossa prece para terminar. Gente, a gente tá, quem puder nos, né, que a gente está sempre pedindo aí, né, vira e mexe, né, ajuda pelas nossas cestas, tá? Quem puder nos ajudar com arroz, feijão, açúcar, nós estamos aceitando, tá? Qualquer tipo de alimento, nós estamos precisando muito, né? Como a gente sempre fala, são 100 famílias lá, né? Então a gente convida também o pessoal a ir lá conhecer o trabalho. Acho que é muito importante as pessoas irem lá ver, né? Quem pode, é claro, né? Quem está mais por perto, né? Mas quem está de longe quiser um dia visitar também vai ser muito bem-vindo, tá, gente? Né? Conhecer o nosso trabalho lá no Francisco, no trabalho da casa, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, amigo mestre, companheiros espirituais aqui presentes, agradecemos a oportunidade e o carinho, o envolvimento no estudo desta obra. Pedimos, Senhor, a bênção da espiritualidade, a bênção da luz, e que possamos levar aos nossos corações este conhecimento em forma de ação, de trabalho, de paz.
Abençoa nossos lares e famílias e permite que estejamos juntos a Ti, na caminhada, no entendimento e no bem. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, todos aí, uma boa noite, né? Jesus nos abençoe. Até amanhã, né? Se Deus quiser, a gente vai estar aí com o nosso estudo, né? Do Evangelho, tá certo? Às 8 da noite. Tchauzinho, Jesus abençoe todos nós. Até amanhã, se Deus quiser. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.